Olá pessoal, Porto Alegre, PowerCast, inédito, acabou de rolar uma competição brasileira da GPA-IPO e em seguida já estamos dando início a esse bate-papo aqui com essas duas feras. Desse lado, Valdemir Affini, presidente da Confederação de Powerlifting Brasil e América, presidente da GPC Combrafa, proprietário da Ciclo Equipamentos, iniciou no Powerlifting em 2009, educador físico e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Desse outro lado aqui, meu amigo, inclusive começou os treinamentos comigo quando muito jovem, Nelson Rodrigues, presidente da GPA-IPO Brasil, representante da GPC no estado do Rio Grande do Sul, como atleta campeão mundial IPO em 2015 e GPA em 2021. Iniciou no Powerlifting em 2013. Então, como eu falei de forma inédita, competição, o brasileiro acabou de terminar e nós já decidimos bater esse papo aí, justamente falar primeiramente sobre essa competição, que da minha forma até comentei contigo que eu cheguei, o sangue já vibrou, a competição estava maravilhosa, excelente, muitos atletas, bem organizada. Eu quero, primeira coisa, começar a falar um pouquinho dessa competição que acabou de terminar. Primeiro, presidente. Essa foi mais uma etapa de um calendário que foi muito extenso esse ano e foi uma etapa legal porque a proposta era uma nova cara para o powerlifting no Rio Grande do Sul, de tirar aquilo que veio do passado e a gente trouxe essa nova proposta. Hoje essa apresentação foi muito boa, a gente viu novos atletas, como você acompanhou. Nós recebemos muito mais atletas novos do que aqueles antigos que se afastaram. Novos e eu observei jovens. Muitos jovens começando o esporte, isso é maravilhoso. Assim, é o que eu costumo falar para o Nelson, a gente tem que fabricar novos atletas. O futuro são essa garotada. Sim. Porque essa garotada vai aprender da forma que a gente quer. Exato. E não daquilo que se colocou no passado. Então, assim, eu estou saindo daqui extremamente contente por ver essa apresentação, estrutura. O Nelson já tinha montado uma grande estrutura, isso já fazia parte do nosso trabalho, mas faltava esse detalhe dessa evolução dos atletas. E hoje, depois de 5 anos de trabalho, saio daqui feliz. Dá para ver, eu notei muito isso, que está evoluindo. Sim, muito. Então eu me incluo, faço parte do esporte, o esporte está evoluindo, isso é muito bom. Qual é o teu parecer sobre a competição, Nelson? Meu parecer, acho que só escutar essa frase que tu iniciou dizendo eu me arrepiei com isso tudo, para mim é o que é o mais importante, Mildo. Porque ver pessoas que são tão importantes hoje no esporte chegando aqui com a gente e vendo esse trabalho, a gente está no caminho certo. Com certeza. Para mim é o principal ponto. Ver novos atletas, vou corroborar com o que o próprio Val falou, novos atletas, nova estrutura, o pessoal engajado. Para mim, isso me deixa satisfeito. Eu saio daqui com a missão cumprida do ano, dizendo conseguimos chegar numa etapa. Nós temos outras pela frente para poder construir cada vez mais o esporte dentro do Rio Grande do Sul. Com certeza. Eu separei, essa ideia foi agora, de nós bater um papo. Então eu separei rapidamente alguns pontos para a gente ir discutindo ao longo desse nosso bate-papo. Então o primeiro ponto é o seguinte, eu sempre costumo dizer, até para quem está nos assistindo, é importante o pessoal saber que quem faz esse tipo de evento esportivo faz por amor. Porque não tem como viver disso, de competições. E muitas vezes ainda colocamos dinheiro do bolso. Eu acho que vocês, provavelmente já aconteceu isso comigo durante a minha carreira, que eu tive à frente da Federação Gaúcha, com certeza, várias vezes eu tive colocado o bolso. O que fez, aí vai a pergunta, o que fez vocês começarem a promover eventos esportivos e como é conciliar com a profissão, que de fato é o ganha-pão de vocês, o que leva a comida para dentro da casa de vocês, que bota comida na mesa, é a profissão de vocês. Qual foi a loucura de querer pegar uma federação e se envolver em eventos esportivos? Para os dois.
Nelson. Bom, apesar de hoje trabalho numa multinacional, eu trabalho gerenciando equipes, eu comecei a perceber isso há muitos anos atrás, como empreendedor, que o esporte ele pode se tornar rentável, sim, através de um trabalho sério, correto, né? Fazendo que entenda um pouco como a gente pode fazer. Quando eu comecei há 5 anos atrás, que eu busquei com o Val, e até brincando, até conversei com o Miúdo, e o Miúdo não tem, Nelson, por que tu vai fazer isso? Né, o Miúdo perguntou para mim, falei, eu amo esporte, o esporte me tornou quem eu sou, mas eu via oportunidades, sim, Miúdo, eu vejo oportunidade hoje dentro do esporte, a gente conseguir sobreviver junto com ele. De repente não é nos eventos, mas hoje eu vejo treinadores ganhando muito bem com atletas de powerlifting. Hoje, depois o Val vai falar, ele tem a fábrica dele da Ciclo. Hoje eu constituí uma marca chamada Powerlift Brasil, onde a gente consegue pensar no futuro em equipamentos de qualidade, trazer tecnologia para o esporte no Brasil, que hoje não tem, em cima dessa base. Os eventos é uma maneira que a gente tem como divulgar o esporte, né? E o esporte como um todo, a gente consegue gerar rendas, não somente num evento, mas sim antes do evento. Eu vejo isso, eu vejo como empreendedor, sim, uma boa oportunidade. Por isso que eu vi e acreditei. Como que eu tô conciliando? É difícil, meu, de conciliar. É Claro, difícil, cara. que eu sempre falo. Sexta-feira, eu deixei de trabalhar de tarde na empresa e eu estava aqui montando os equipamentos. Viajou, que eu sei que está morando em Maceió, não é? Morando em Salvador. Salvador. Voltei de viagem, fiquei aqui, mas ao mesmo tempo, assim, que nem conversou, dá gosto. Depois tudo vale a pena. É prazeroso. É prazeroso tu ver a energia, as pessoas, é prazeroso tu estar próximo das pessoas e tu mostrar. Para mim, servir as pessoas vale muito a pena. Então, para mim, isso faz muito sentido. Sim. Mas é difícil, mas não é impossível quando se quer. Com certeza. Val. Eu entrei no esporte, Humildo, porque eu fui escolhido. Entrei chegaram e falaram, ó, vai. A gente era de uma federação e não estava sendo compatível com aquilo que a gente queria. É o que eu costumo falar, a gente não tem que falar mal de ninguém, não tá compatível, segue seu caminho. Foi o que a gente fez, eu segui meu caminho. Comigo começaram algumas pessoas que depois me chamaram de louco e me abandonaram. Porque a primeira coisa que eu tinha que fazer era mudar a cabeça do atleta. Porque não adiantava a gente investir em equipamento, a gente criar uma estrutura organizada, mas a cabeça do atleta estava na antiga. Então, quando eu disse que o powerlift é um esporte de todos. Ele é um esporte do magrinho, do cara que é gordinho e do cara que tem um físico bonito. E de todas as idades. Né? Sim, e de todas as idades. Mas para que a gente torne o esporte vendável, eu tenho que provar que o que eu faço funciona. Para provar que o que a gente faz funciona, a gente tem que ter um físico vendável. Claro. O que se fala um shape. Para que isso se venda. Sim. A gente não fechou as portas para o cara que está acima do peso, nem para o magrinho, mas a gente criou um novo estilo para o esporte, que é aquele cara que tem um bom físico e é muito forte. Isso atraiu uma melhora e me fez perder muitos amigos e perder um pessoal que começou comigo. Sim. Hoje a gente tem uma nova função, que é mostrar que o powerlift funciona. De tudo que a gente fez ali de lá até aqui, cada ano a gente veio mudando uma coisa. Primeiro a gente mudou a cabeça do atleta, depois a gente investiu na estrutura. Sim. Aí a gente trabalhou para que a organização fosse melhor, a gente apanhou um pouco para que chegasse nisso, nessa organização. E agora eu tenho uma nova função, nós temos uma nova função, que é mostrar que o powerlift é vendável. Por quê? Para que gere patrocínio, para que gere um financeiro para o esporte. Exato. Isso a gente já vem fazendo. O que acontece? O powerlift ali, a gente está aqui em volta do powerlift, já tem um monte de gente ganhando dinheiro. Mas os organizadores, aqueles que fazem, ainda não conseguem ganhar. Sim. A gente tem uma gama de treinadores, a gente tem atleta recebendo bolsa da prefeitura, a gente tem atletas com patrocínio, vários atletas contratados. Então quer dizer que o nosso trabalho está funcionando. Tá. Então a gente precisa mostrar agora que nesse eu vejo o cara, ele publica assim, eu sou um power builder.
ele não é um power builder, ele é um powerlift Sim. que quer ter um físico bonito. Uhum, E ele tem que mostrar para as pessoas que o powerlift vai fazer com que ele tenha esse físico bonito. com certeza. Isso vai fazer com que ele venda. Falar que ele mistura o powerlift com o bodybuilder vai vender muito mais que ele. Uhum, Se ele, concordo. você entendeu? Um strongman quer ter um físico bonito, mostra que o strong vai trazer para ele isso. Um powerlift mostra que o powerlift vai trazer isso para ele. Sim, São métodos de treinamento diferentes, cada um trabalha dentro da sua. exato. Inclusive eu vi um atleta, inclusive eu fiz uma publicação dele que ele bateu 400 quilos, ele tentou 400 quilos na Austrália. Ah, Quando eu abri o Instagram dele, ele é fisiculturista, ele compete, de cara estava escrito assim, powerlifter. ah, Não estava escrito bodybuilder. sim. Não estava escrito power builder. Por quê? Porque ele é um cara que ele treina em cima do powerlift. Compete com aquilo, com os benefícios que o powerlift dá para ele. Claro. E é um atleta extremamente forte e com um físico bonito e com certeza vai ser bom no que ele faz. Perfeitamente. E concordo. Bem isso. Outro ponto que vale a pena a gente conversar um pouquinho é o seguinte. Existem inúmeras dificuldades em promover os eventos, você sabe muito bem disso. Principalmente de força. Comparando, está falando no fisiculturismo e no levantamento de peso, mas aí no físico está lá em cima. O meu sonho é deixar o levantamento de peso, o powerlift, chegar perto que seja do fisiculturismo. E eu acho que é mais ou menos isso que tu está imaginando e querendo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: para atrair apoio e patrocínio para o levantamento é ainda muito difícil, porque tudo envolve dinheiro, custo de estrutura, logística, tudo envolve dinheiro. Na opinião de vocês, falando um pouquinho sobre federações agora, o excesso de federações, muitas sem nenhuma seriedade, atrapalham essa captação de recursos, de apoiadores, ou ajudam? Acho que é, é uma pergunta... Eu fui na ferida, né? Mas vamos lá. Vamos lá. É importante ser falado. O powerlifting, você que é mais antigo que eu sou uma criança perto de você. Sou recente. O meu trabalho ele evoluiu, ele cresceu porque eu estudei muito, eu busquei, eu procurei e é o que eu falo assim, ó, nem sempre, eu nunca fui um bom atleta e não vou ser um bom atleta, mas eu sou um bom organizador. Talvez o melhor do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, exato. A minha cabeça é de um cara que faz negócio. Estou tratando, na verdade o Nelson me ensinou isso. Quando ele me entrou, Val, você tem que tratar o powerlift como negócio. Eu tratava com o coração, lógico, eu ainda gosto muito. Sim. Mas hoje para mim se tornou um negócio. Todos estamos envolvidos emocionalmente, mas tem que ser tratado como firma, como negócio. Como firma, como negócio. E infelizmente nós herdamos algo que vem de muito ruim do passado. Talvez as pessoas que fizeram isso, para eles era normal, era comum porque eles aprenderam isso. Mas pra gente não é, a gente paga um preço muito caro. Porque você vê, antigamente chegava no esporte, não se vendia roupa, num evento não se vendia suplemento, eles não iam lá para comprar nada, não iam para fazer nada, eles iam simplesmente para levantar o peso ali, sair dali, falavam um monte de palavrão, um monte de coisa que não deviam falar, eram extremamente desorganizados. Alguns ainda continuam assim. Algumas federações, como você sabe, não existe tabela de recorde, não existe documento, não existe uma tabela da competição. Como o cara faz um evento e não existe uma tabela da competição? Exato. Entendeu? Isso faz com que as empresas teve federações, deixa eu atrapalhar, que eu fazia parte, inclusive, que sumiram essa tabela. Sumiram essa tabela. Eu, inclusive, bati um recorde. Tu não sabe, tu é novo, mas o Nelson me conhece um pouquinho mais. Em 89 eu bati um recorde brasileiro júnior de agachamento, 370 quilos. Júnior. E um tempo atrás eu fui procurar essa tabela, não existe mais. Entende? Sumiram as tabelas antigas. Isso é um desrespeito total ao atleta, entende? Sim, porque a única prova do que foi feito são as tabelas. São as tabelas. Entende? São as tabelas. Então eu concordo, o que tu está falando é a mais pura verdade mesmo. Entendeu? É um total, acho que, desrespeito com o atleta, com quem paga a inscrição, com quem está assistindo, com quem quer ver. Isso, não ter essa tabela, não ter essa organização, não ter uma... Não deixa o troço sério, né?
E outra coisa que você sabe, a gente pegou um esporte de 4 atletas conhecidos no Brasil. Só existia esses 4 e mais ninguém. Isso não pode acontecer. Não pode 4 atletas no Brasil inteiro ser conhecido e o resto do Brasil ser conhecido como nada. Principalmente no Brasil, que o material humano é o que mais temos, né? A primeira coisa que a gente trouxe, hoje eu estou aparecendo, Val, pelo meu trabalho. Não porque eu fiquei botando minha cara, falando quem eu sou, eu nunca fiz isso. Eu vendi o que? Os atletas. Eu acho que nem precisa, tem que mostrar o trabalho. A gente criou muitos atletas de nome, muitos. Isso tornou com que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa queira ser igual. Eu sou um organizador, poucos vão querer ser igual a eu, mas muitos querem ser igual aos atletas. Aos atletas. Então, Perfeito. a gente hoje tem uma gama de atletas no Brasil conhecido no mundo inteiro. Boa. Isso faz com que o esporte comece a ser vendável, que as pessoas cresce. queiram assistir seu podcast, que elas queiram comprar um equipamento, que elas queiram comprar um cinto. Só o atleta, vamos sobreviver só do atleta, não vai. Não vai. Precisa ter aqueles que gostam daquilo, então a gente tornou, que nem você viu no evento hoje, um evento cheio, lotado. Cheio. Maravilhoso. Quantas pessoas que estavam na arquibancada vão estar competindo ano que vem? Então isso Exatamente. é um negócio, é um vendável. negócio. Isso a gente muda com a organização, com a apresentação dos atletas, fazendo diferente do que foi feito no passado. Eu costumo falar para o Nelson, eu não me incomodo com concorrência. Concorrência faz com que eu trabalhe cada vez melhor. Concorrência é maravilhoso. Trabalho mal feito faz com que eu não queira ser igual àquele. Mas algumas pessoas deveriam sair do mercado. Para que a gente pudesse trabalhar de forma melhor. Sim, que atrapalham. Sim, né? alguns eventos... Não somam para o progresso do Vou esporte. te dar um exemplo. A gente fez um podcast recentemente onde uma das pessoas que coordena várias coisas das feiras me disse, eu achava que era tudo igual. Você vê, você conhece, Sim, mas quem não conhece? Quem está dentro conhece. Agora o pessoal de fora acaba sendo rotulado pelo mau trabalho. Né? Sim, aí você vê, a gente tem vários eventos que o cara faz um troféu de 2 metros de altura, na verdade ele não faz um evento, ele vende o troféu. Porque o atleta vai lá para buscar o troféu. Só que o atleta ele não sabe que ele buscando aquele troféu, ele está prejudicando o esporte, prejudicando que ele evolua, que outros atletas possam crescer. Porque ele chega lá nesse evento, tem um troféu de 2 metros de altura, as anilhas todas jogadas no chão, o equipamento todo descalibrado, árbitro ruim, não existe mesa, não existe tabela de recorde, não existe organização. Tudo bem, você levou o seu troféu para casa, lindo, bonito, mas e o resto? Exato. É falta, no caso, profissionalismo. Profissionalismo. É isso aí. O que tu fala sobre isso, Nelson? Colaborando um pouco, até a questão eu vejo que... Algo além do que ele falou, porque ele falou praticamente tudo, né? A questão de ter mais federações, concordo plenamente. E o principal ponto também, né? Tem muitas pessoas que fazem a parte da organização. É inadmissível tu ter uma competição que se determina como Campeonato Sul-Americano, onde não tem uma bandeira hoje de uma federação internacional, um campeonato mundial, que se diz ser campeão mundial sem uma bandeira internacional, ou dentro de uma competição ter campeonato brasileiro, gaúcho, mundial, e as pessoas ainda, o pior é os atletas que vão e ainda se dizem ser campeões dessas e tal, e se dizem como, isso prejudica, Muito. Por quê? Porque daqui a pouco um atleta que veio aqui, campeão brasileiro, vai tentar um patrocínio, vai vir um cara lá, mas o cara é campeão sul-americano, vai pedir as recordes, vai deixar que todo mundo é igual. Por quê? Porque balizam sempre por baixo. Vai achar, não, é a mesma coisa. Eu digo, por exemplo, para eu conseguir um ginásio aqui, eu comecei lá no 7, o meu ginásio, a prefeitura, o governo não queria deixar. Por quê? Porque eles tinham uma lembrança de competições passadas que estragavam o piso. Sim. Eu tive que mostrar para eles que a tecnologia que nós estamos usando hoje não interfere, não prejudica o piso. Mas foi muito difícil mudar esse mindset. A secretária de esporte, quando teve aqui na competição passada, eu falei, Nelson, eu pensava que fosse totalmente diferente uma competição de basismo. Porque eu me lembro como é e eu sei como é que funcionava. Então, isso é do passado. E muitas vezes vai chegar uma competição onde tem um tablado de madeira, que nem o Val falou. Quando tem, anilha, né? Quando tem. Exatamente. Essa anilha descalibrada, e isso prejudica muito. E também acho, infelizmente, só que daquele coisa que ele fala, só existe esses caras porque tem atletas que não entenderam seu papel de atleta. Eles procuram, sabe? Só existe o ruim porque alguém procura o ruim. É essa que a gente tem que mudar. A cabeça dos caras... Eu acho que tem que haver a evolução. Exatamente, a evolução tem que ser como tudo, o né? principal.
o mundo evoluiu, então o esporte tem que evoluir. Tem que evoluir. Né? E por isso que eu estou gostando de conversar com vocês e apoiando essa federação e essa ideia aí. Primeira coisa, tem que ser tratado como um negócio, como uma firma. Academia, tem academia há muito tempo, só para exemplar mais ou menos a mesma situação. Eu sou do tempo que eu não cobrava mensalidade de atletas. Tinha cheguei a ter 53 atletas. E na ocasião botei dinheiro no bolso, o dia do pagamento do aluguel, não tinha dinheiro do aluguel. Porque o atleta, na época, não precisava pagar academia. Não, hoje em dia eu vejo como negócio. O atleta ou qualquer outro cliente da academia tem que pagar mensalidade. Entende? Então é tudo um amadurecimento que o cara tem que ir evoluindo, senão o cara fica para trás sempre. Ele usa espaço, ele usa as anilhas, Exato. tem energia, usa tudo. Isso tudo tem que ser, e com o tempo evoluindo. Com certeza. Vamos à frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre os atletas. Não tem como competir em todos os eventos que aparecem. Não só por motivos financeiros, mas físicos, fisiológicos também. Nenhum organismo aguenta competir em todas as competições. Então é muito importante para alguém que compete montar seu cronograma e escolher bem os eventos que irá naquele ano. Mais ou menos o que a gente estava falando há pouco. Nessa linha de pensamento, o que o atleta precisa observar em uma federação para saber se ela é séria e decidir participar de seus eventos esportivos. Bom, primeiro ponto, né? Quando você sabe se ela é séria, já começa o cara se realmente existe uma bandeira internacional. E se bandeira internacional, se existe tabela de recordes. Se existe tabela de recordes nacional, já começa. Existe uma tabela de recordes, existe uma estrutura. E terceiro, para te planejar, tu te planeja sempre de um ano para o outro, a próxima competição. Exato. E tem que ter um calendário. A federação, ele vai te mostrar um calendário onde tem início, meio e fim. O que eu digo início, meio e fim? É uma competição inicial, é um campeonato classificatório de um regional, é um nacional, né? Para te chegar um sul-americano, um mundial. Então tu tem que montar uma estrutura do teu treinamento junto com o teu treinador. Até tem o caso que aconteceu aqui nessa competição. Eu estava conversando com o Val. Val, essa atleta aí é excelente, ela tem tudo para bater uma grande atleta que tem em São Paulo. O Val falou para mim assim, Nelson, é uma pena, porque ela vai em todas as competições, ela vai acabar se lesionando. Vai. Então treinando em alta intensidade o tempo todo e competindo em alta intensidade, muito recorrente, não resiste e tu pode perder um grande atleta por isso. Então por isso a consciência do treinador junto com o atleta é importante. Esses pontos sobre seriedade foi bem tocado. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Val. O Mildo, o Nelson, ele falou ali como das tabelas, da documentação, da conferir se existe um campeonato mundial organizado, se existe... infelizmente é o que a gente comentou agora há pouco, existem muitas federações, uma grande quantidade de federações. A gente não sabe se o powerlift vai se tornar esporte olímpico. E eu também não tenho interesse que se torne. Porque a partir do momento que se torna um esporte olímpico, ele se torna um esporte que vai ser manobrado por meia dúzia de pessoas. E fora isso, a gente sabe que o powerlift ele não está ali para ser um esporte olímpico, ele está sendo um esporte de show. E quando é o esporte show, se ganha muito mais dinheiro de patrocínio. O atleta contratado, o salário dele é muito maior do que um atleta olímpico. Vamos colocar o fisiculturismo. O atleta olímpico, a gente sabe, existe a Bolsa Pódio. Essa bolsa vale R$15 mil. No Brasil todo, não sei quantos milhões de pessoas, a gente tem 200 atletas recebendo Bolsa Pódio. Que é nada. Sim. É muito pouco. 200 atletas recebendo essa bolsa. O resto deles recebem uma bolsa de R$900, que é bem baixa. Sim. A gente pega o salário de um fisiculturista no Brasil, um desses mais conhecidos, vamos colocar o Brandão. Ele ganha R$100 mil, mais comissão, mais não sei o quê, mais não sei o quê. O salário dele é o equivalente dos 200 atletas que recebem Bolsa Pódio. Sim. Então significa que o esporte que é particular, que ele vive de patrocínio, que ele vive do trabalho, é muito mais rentável que o esporte olímpico. Com certeza. A gente pode falar do futebol, da NBA, do basquete, todos os esportes particulares, eles giram muito mais dinheiro e eles não estão na mão de uma pessoa só. Qualquer pessoa pode trabalhar, desde que faça um trabalho bem feito. Ou seja, então, você que está pensando em competir ou já compete,
procure federações sérias, que façam no mínimo um bom trabalho. Beleza? Essa é a dica, né? Com certeza. Muito bom. Especificamente as federações que vocês representam incentivam os atletas a se associar. Há pouco mesmo eu vi vocês falando no microfone sobre isso. Quais os benefícios de ser um atleta federado? Assim, ó, existe um regulamento entre as federações internacionais. Isso é um regulamento que já vem de lá de fora. Isso não fui eu que criei. Um atleta ele não viaja sem ser federado. Ele não vai para fora, ele não compete um mundial, ele não compete um pan-americano, ele não bate recorde sem ser federado. Por que isso? Porque as federações elas têm contas para pagar, principalmente aquelas que trabalham como particular. A gente sabe que receber dinheiro do governo é muito difícil. Eu mesmo nunca peguei até hoje. Tudo que você vê a gente fazer no Brasil todo, o único estado que a gente tem financiamento do governo é Santa Catarina, que é o Cícero, que ele tem apoio do governo. Sim, tem um trabalho muito legal, um trabalho legal e honesto. Entendeu? É a Santa Catarina só. Todos os outros trabalhos nossos são particulares. Ou seja, exemplo a ser seguido. Sim. De Santa Catarina. Então a gente tem despesa, eu pago anuidade, a gente tem investimento, a gente tem advogado, a gente tem uma série de coisas ali que custa dinheiro para a federação, você entendeu? A gente tem documentos a pagar, tem que pagar contador, eu pago contador anualmente. E a gente uma empresa. Sim, é uma empresa. E sem dinheiro para trabalhar, nada funciona. Você entendeu? A gente sem dinheiro, vamos supor, uma federação que, eu tenho que falar dessa forma, uma federação pobre, ela não consegue sair do lugar. Ela não se mexe. Sim mesmo, porque vocês pegaram ela do zero, né? Sim, a gente pegou do zero. zero. Então, na realidade, em 5 anos, que nem o Nelson estava falando há pouco, fizeram já grandes coisas. Sim, é importantíssimo, porque assim, ó, a gente tem que ter uma impressora, a gente tem que ter um computador, a gente tem que emitir certificado de recorde, a gente tem documentação para enviar para o exterior, a gente tem uma série de coisas que precisa de dinheiro. E a gente não pode tirar esse dinheiro das competições. O dinheiro de competição a gente investe em equipamento, que é muito caro. Investe em equipamento, paga a estrutura, paga a premiação, paga a despesa de viagem, ajuda árbitro, ajuda os dirigentes. Isso a gente faz com dinheiro. E outra, você vê que a federação aqui, a confederação, a Combrap, eu falo para todos eles. Se eu pegar dirigente pagando conta com dinheiro de competição, eu retiro. Dinheiro de competição é para ser investido na competição. Para se investir, comprar equipamento, Depois que ele tiver toda a estrutura, que ele for uma pessoa organizada, que ele tiver... Se ele conseguir retirar dinheiro das inscrições, parabéns, o trabalho dele funcionou. Exato. Aí é um direito dele, colocar alguma coisa no bolso. Não é justo ele trabalhar sem ganhar nada. Exato. Mas também não é justo o esporte pagar porque ele tem conta para pagar. Claro que não. Concordo plenamente. Quer falar alguma coisa sobre isso, Nelson? Sim, e outro ponto importante é para o atleta hoje conseguir bolsas atletas, conseguir apoios, até mesmo patrocínio, no momento que ele é federado, filiado a uma federação séria, onde tem documento, onde tem estatuto, onde existe regras, isso faz toda a diferença. Prefeituras pedem documentação. A própria aqui, a CBP, já conseguiu documentos para atletas nossos aqui ter Bolsa Atleta, em Caxias do Sul. A gente está com vários atletas. Tem vários atletas. Para isso precisamos de documentações. Na verdade não é a Bolsa Atleta, né, Nelson? Se chama Auxílio Atleta. Auxílio. Isso. Como atleta não tem mais. Não tem, só para atleta olímpico. Então, auxílio atleta. Tudo isso precisa de documentação. Então, precisa do contador, precisa de tudo isso, né? Para isso. E outra, para poder ter condição de ter alguém que organize a parte de recordes, sabe? Ter um site. Hoje a nossa federação tem um site. O atleta vai lá, faz inscrição no site, o atleta vai lá, vê os seus recordes no site. Tudo isso tem um custo. E não é barato. E não é barato, sabe? Então tudo isso faz ter essa credibilidade e realmente precisa ter esse pagamento, né? Campeonatos internacionais precisa. Hoje uma bandeira custa um valor, e é em dólar. Tudo isso a gente paga. E até como o Val comentou assim, a estrutura hoje, se você pegar para montar uma competição tipo essa aqui, com o que eu tenho aqui, eu gastei mais de 100 mil reais para ter uma estrutura dessas. Quando que em competição eu vou tirar isso? Não vai, velho. Não vai. Não vai. Sabe? Só se um dia a gente conseguir o apoio. Por isso que a gente precisa que os atletas entendam que se federado vai apoiar, fazer com que tudo isso rode de melhor maneira. Né? Porque somente as competições a gente não consegue de fato. Sim, funcione melhor, né? Exatamente. É bem isso aí mesmo.
Ontem, o brasileiro rolou ontem e hoje. Desde ontem, vários me perguntaram e hoje também. Por isso que eu botei para dentro esse assunto, que é o seguinte: muitos querem, mas têm medo de competir, têm receio em competir. O que vocês podem dizer para essas pessoas para que percam esse medo e estreiem, quem sabe, já na próxima competição? Eu estava conversando com um atleta que ele até ficou de fora hoje. Eu tinha falado para ele, ele falou assim, não, mas o nível está muito alto. Eu falei, mas se você não competir, você nunca vai buscar eles. Nunca vai chegar. Eles falaram assim, cria uma categoria novos. Não dá para criar uma categoria novos. O que dá para a gente criar é uma categoria profissional. Uma novos não, que é o que a gente vem buscando. Igual a gente já tem a Pro Liga, é um evento no ano. Eu pretendo fazer vários, como a Pro Liga. Por que que não dá? Pelo aquele comentário nosso do começo. Eu faço uma categoria novos até 90. Esse cara ganha. Eu tenho um atleta até 90 de um nível altíssimo. Esse cara que ganhou na novos, a primeira coisa que ele vai fazer é bater nas portas pedindo patrocínio. E vai tirar o lugar daquele que já está há muito tempo tentando. Tentando e merecendo, né? E merecendo. Mais. E merecendo. Entendeu? Então, quais são os campeonatos nossos que a gente fala para os atletas se iniciarem? Os regionais. São campeonatos pequenos. Sim. Normalmente os atletas de alto nível, eles não vão nos regionais. Os caras que são inteligentes, que sabem treinar, que sabem trabalhar, ele vai selecionar as competições. Paulista, Brasileiro, Pan-Americano, Mundial e Pro Liga. Já são 5. Que é um monte. Bastante. Bastante. Aquele atleta que ele ainda não aprendeu muito sobre esporte, ele vai querer ir para Minas, ele vai querer ir para São Paulo, ele vai querer vir para o Rio Grande do Sul, ele vai querer ir para o Rio de Janeiro, ele vai querer ir para Goiânia, ele vai querer ir para o Nordeste, ele vai querer... Chegar no final do ano ele está lesionado. Muito desgaste. Fisiologicamente ele não aguenta. Fisiologicamente ele não aguenta. É isso aí. Até contribuindo, te lembro até meio do que a primeira competição que eu fiz esse ano foi lá no CT, né? Sim. E tu, Nelson, muito legal, mas precisamos de um lugar maior. Essa competição que a gente faz é para as pessoas que querem começar, porque é um ambiente mais promissor para isso. A gente está ali mais para mais recatado, mais menos agressivo. Menos agressivo. É um trabalho que a gente está fazendo ali de ensinar, porque a gente para, diferente daqui, que arbitrou, deu negativo, deu negativo. Nulo, vai embora. A gente não vai dar explicação. Numa competição dessas, a gente para o atleta, explica o porquê não foi, usa assim, usa assado. É mais uma competição escola, uma competição ensinamento. Exatamente. E muito desses atletas que estão competindo hoje começaram competindo lá atrás. Ali naquela competição competindo, aprendendo. Exatamente. E realmente, os principais hoje, os atletas hoje, que são os top 1 do powerlifting, não vão. Mas os novos, eles procuram essas competições. Né? Interessantíssimo. E eu digo assim de coração, tem vontade? Vai, porque muda a tua vida. No momento que tu entra num tablado e tu consegue fazer o movimento, tu consegue superar, muda a tua vida. Porque, na realidade é o que eu digo para todos eles, ele contra ele próprio, né? Exato. Esse é o grande lance. O Nelson, ele falou ali, me lembrou de um menino que eu publiquei ontem. E a gente foi pesquisar, ele competiu há um ano atrás na Copa Powerlifting Brasil, na academia, no CT do Nelson. E a gente foi olhar. Para você ter uma ideia, ele foi... Não chamou nossa atenção, foi uma coisa assim... Ele foi, competiu, brincou. Eu nem sabia, eu nem lembrava dele. Aí quando eu fui lá, mostrei, Nelson, esse monstro aqui é esse garotinho aqui. Era aquele menino lá. Era aquele menininho aqui, um garotinho. E ontem ele bateu 251 de terra, com 16 anos. Com 16 15, né? Tinha 15 ou 16, não lembro. 16, Quer dizer, se ele não tivesse começado lá, ele teria feito isso hoje? Provavelmente não. Então é o que eu falo para todo mundo. Pega os regionais, onde a gente vai ensinar, a gente não é tão agressivo com o regulamento, fica pegando o pé, fica punindo. Não, a gente para, orienta, explica. Acha ali os regionais, aqueles campeonatos. Ou vai para cidades menores, onde o esporte no nível não está tão alto. Começa ali e depois corre atrás. Perfeito. E também se ele ficar, vamos supor, no pódio, atrás de um Lucas Ferro, de um Johnny, de um César Casaroto, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, esses caras são monstros. Esses caras são gente que vem batalhando há muito tempo para chegar onde chegou. Então o que ele tem que fazer? Vir com a cabeça de aprender,
de levar um aprendizado para casa, de conhecer os atletas, de conhecer o esporte e pegar uma experiência. Que se ele vier com a cabeça dele, eu tenho que ganhar uma medalha, ele vai vir uma vez e não vai voltar mais. Entendeu? Vai se desiludir, né? Sim. Com certeza. Essa forma é muito boa. Começa caseiramente e progride. Perfeita essa forma de colocar as competições para esse pessoal que está começando. Outra questão é o seguinte, pessoal. O que falta para que o esporte de força tenha uma maior projeção em relação a público, apoio e divulgação? E o que poderia ser feito em relação a isso? Vocês já falaram que estamos no caminho certo, fazendo um excelente trabalho, mas qual é o projeto de não só fazer melhor, mas o que fazer mais para que o esporte continue crescendo como está? Sim, um fator principal para que o esporte funcione se chama organização e educação, que é o que a gente vem cobrando muito, punindo o atleta. A gente não pune o atleta porque a gente quer, não é pessoal. Nunca. Tem gente que fala assim, o que você tem contra mim? Eu não tenho nada contra você, não é pessoal. Só que se a gente não punir, você não vai se educar. O atleta ele não vai se educar. Talvez na casa dele, a educação dele não é tão boa como a gente vai colocar aqui para ele. A gente tem muita gente com uma educação muito boa e tem outros que a gente é obrigado a educar. Exato. Obrigado por quê? Porque se a gente não educar, o cara vai para cima da gente. O cara vai para cima de um árbitro, como já aconteceu. E eu acho assim, te atrapalhando, a federação só vai arrecadar apoio se o pessoal lá fora vê que é um troço organizado. E é bem o que tu está falando. Sim, para você ter uma ideia, Mildo, como o nosso trabalho está funcionando, a gente assiste as lives de outros países e a gente publica todos os países, as lives, a gente está assistindo as lives. A gente estava assistindo a da Austrália, eles ficavam lá, Brasil, Brasil, na live o tempo todo, que significa o quê? Que a gente está sendo visto. Boa. Que a nossa organização, o que a gente vem fazendo, está funcionando. Se eles estão falando isso, é porque funciona. Lá, para você ter uma ideia, o Brian estava aqui no Brasil e falou assim, vocês têm que cobrar a entrada. Aqui não funciona. Na Austrália, eles fizeram um jantar para arrecadar dinheiro para o custo do evento e se pagava entrada. E estava lotado. Show. Lotado. Eles pagaram o jantar, aquele que não era atleta estava acompanhando, paga para entrar, para assistir, e o atleta paga inscrição. O que isso gera? Um dinheiro para que o cara consiga fazer o melhor possível dentro do evento. E foi uma apresentação incrível, algo que eu quero fazer. Entendeu? A gente tem essa estrutura de equipamento, igual eu mostrei pro Nelson, mas falta pra gente a iluminação, não sei o quê, um videomaker. E para isso a gente precisa gerar dinheiro. Claro. A ideia de fazer um jantar com os atletas, de se cobrar a entrada, nesse momento a gente ainda precisa fazer com que o esporte funcione mais, com que a gente ainda continue educando os atletas, trazendo esse benefício para o esporte. Você vê, tava lotado o evento. Tava cheio. O evento tava maravilhoso. Sim, a gente fez o Pan-Americano com público, brasileiro, GPC em São Paulo com público, Minas com público, todos os estados que a gente tem indo público, mas por que organização e educação, respeito? As duas palavras-chave, eu acho. Sim, sim. Para conseguir lá na frente apoio, tem que ter organização, educação e profissionalismo. E outra, uma boa imagem do evento. O evento ele tem que estar bem montado, bem estruturado, a equipe com camiseta, a gente uniformizado, ter uma boa mesa, oferecer uma boa paisagem de tudo isso para que as pessoas queiram voltar para cá. Claro. Você entendeu? Você vem daquela época antiga. Quem ficava assistindo? Pai, mãe, irmão e namorado. E só atleta. E olha lá. Só. Às vezes eles mal olhavam tu competir e ir embora. Exato. Você vê. Hoje você estava aqui, o pessoal ficou aqui de manhã até fechar, acabar o evento. E ontem também. E ontem também. E o bacana é isso, o pessoal que passa lá na rua tem a vontade de entrar, olhar e gostar do que está vendo. Sim. Isso que é bacana. Sim. Entende? E essa é a evolução que eu estou vendo. A organização do nosso tempo, lá na época, 2003, 2009, 80 e poucos, isso. Tu ia para uma competição, tu sabia a hora que chegar e não sabia a hora de ir embora. Não. Cansei de competir de madrugada. Como é que o público vai ficar? Como é que a tua família vai ficar para assistir?
É difícil. Eu tinha até vergonha de chamar a minha família para assistir, porque eu não sabia que elas iam competir. Hoje, a minha filha competiu. As minhas irmãs veio meu sobrinho porque sabia o horário que ela ia competir. Então as pessoas sabem que a competição começa cedo e termina cedo. Hoje uma competição, hoje nós rodamos o quê? 60, 70 atletas? 3 da tarde estava entregue as medalhas. Tem competições que a gente entrega a premiação do primeiro do pessoal da manhã e depois da tarde. E isso chama a atenção de pessoa ao vir, porque tem um tempo pré-determinado. Diferente. O pessoal vai em alguns esportes, porque chego lá, é 2, 3 horas, acabou, posso ir embora. Sabe o horário que tem que chegar, sabe o horário que vai embora. Hoje, É isso mesmo. lembra o Nelson, quando ele entrou, a gente vinha... Só lembrar. Só O Nelson, quando ele entrou na federação, a gente vinha determinando essa questão de horário. Você lembra, Nelson? Que a gente vinha, eu passei muito tempo calculando. Para que a gente não errasse. Quanto um atleta leva, quando tem muita quebra de recorde, para que a gente pudesse dar um horário, não é exato. Porque a gente não sabe quantas quebras de recorde, mas é muito próximo. Você vê, foi o que eu te falei ontem. Que hora começa o Terra? A gente publicou que hora, Nelson? Meio-dia? Meio-dia. Meio-dia começou que hora? Começou meio-dia? Meio-dia. Não, e ontem ele falou 3 horas terminou. 13h03 terminou. Preciso. A gente foi preciso hoje. Preciso. Muito bom. Mas isso, a gente veio... Não, é a evolução que eu estou falando, né? Evolução, profissionalismo, vai melhorando degrau a degrau. Mildo, é gestão. Gestão de tempo, gestão de pessoas. E quando eu falo não só gestão de pessoas, eu falo que aquilo que comentei no discurso final. Os atletas têm que ter orgulho de ser powerlifting. Sim. Tem que chegar nos lugares e dizer eu sou powerlifting, publicar que são powerlifting, ir nas suas academias que são powerlifting, para poder as pessoas entenderem, pô, que legal, eu quero assistir. Sabe? Chegar nas famílias e dizer, cara, eu sou atleta, eu sou powerlifting, eu quero ir lá te assistir. E isso vai fazer que comece a transferir energia para as outras pessoas, as pessoas comecem a vir junto. Por isso que eu comentei para eles, tem um orgulho de ser. Sabe? Eu conheço muita gente que vai para uma academia e não quer treinar porque o pessoal fica olhando que eu levanto muito peso. Sabe? E eu percebendo isso, eu fui para o Nordeste, estou no Nordeste, então muitas vezes eu treino em várias outras academias do Nordeste. Quando eu estou fazendo um supino pesado, os caras ficam me olhando na terra, os caras perguntam, pô, tu faz um movimento, tu é powerlifting? Eles me perguntam, sim, eu sou powerlifting. Ah, que legal, que eu não vejo em nenhum lugar isso. Porque não existe, hoje tu não vê sites, tu não vê Instagram próprio para isso, não existe uma divulgação para isso, né? Então a gente tem que construir isso. Hoje o que tu está fazendo é pouquíssimas pessoas que fazem. Essa divulgação do esporte que precisa ser feita. Tem que levar isso para o público, as pessoas assistirem isso. O pai, a mãe, o parente do menino, da menina que estava competindo, tem que saber a seriedade que é, o profissionalismo que é. Aí eles vão incentivar o filho, coisa que na minha época nunca tinha, entendeu? Meu pai, por exemplo, nunca falou de uma competição minha para nenhum amigo. Então isso tem que ser mudado. Sim. Entende? Mostrar para o pai, para a mãe, para os familiares desses jovens que eu vi hoje, vários começando, saberem que eles estão num ambiente sério e profissional. E é aquilo que eu falo, sabe, Mildo, eu tenho 42 anos, sou pai de família, sabe, trabalho. Quando perguntam para mim, qual é a tua mamação? Cara, sabe o que é tu ser campeão mundial? Sabe o que é tu chegar num outro país e conquistar um título mundial? É inexplicável. O orgulho que eu tenho disso, eu quero passar para as pessoas. Eu falo para minha mãe, tu tem um filho campeão mundial. É o powerlifting que me deu. Sabe? As pessoas hoje, dentro da minha empresa que eu trabalho, as pessoas falam, Nelson, só consegue fazer o que tu faz porque tu é atleta. Porque o mindset que tu tem de atleta é de nunca desistir, de estar lá. Então, quando tu tem isso, o resto é fácil. Isso é o esporte em si. O esporte dá ao jovem, à pessoa em geral, essa determinação, essa linha, né? Exatamente. Então são dois lugares que eu sempre falo. Ou o cara é do militar, que segue uma linha de disciplina, ou o cara ele vai pelo lado de atleta, para ter a disciplina. Disciplina, foco, determinação e o não desistir, né? Não desistir. Isso aí. Vamos seguir, pessoal. Val, tudo que a gente já falou, vamos falar um pouquinho mais sobre quais políticas de incentivo seriam importantes as federações implantarem para atrair novos competidores e qual a maior dificuldade em colocar isso em prática. O que tu me fala sobre isso?
A gente já vem fazendo até então a gente nunca quis se envolver com nada de política. Uhum. Na verdade, eu falei pro Nelson, isso foi um erro. A gente já deveria ter feito isso. Procurado pessoas honestas, Sim. pessoas que são compatíveis com o nosso pensamento. Igual o Nelson tem uma pessoa no Rio Grande do Sul, o João Deli, que era ex-judoca. E eu tenho o Vinícius Carvalho, que é um cara do bem, um cara religioso, que trouxe muito benefício para mim, me colocou dentro do Ministério dos Esportes e vem abrindo as portas para a gente. E a partir do momento que eu tive numa reunião com ele, eu fui para Brasília, eu tive uma reunião com ele, ele me publicou, a gente fez uma publicação junto, que eu estava envolvido com o deputado federal, e esse tipo de coisa. Em poucos dias depois a gente tinha liberado bolsa em vários estados brasileiros. Boa. Uhum. Eu não estou no esporte só porque eu gosto. A gente trabalha pessoas, a gente ajuda pessoas a serem profissionais, a gente ajuda pessoas a serem bons seres humanos. Tenta ajudar o próximo. Sim, a estudar, a ser que nem assim. Eu tenho um menino lá comigo, o Lucas Ferro. Uhum. Esse menino voltou a estudar, esse menino tem um trabalho, esse menino é uma pessoa decente. Sim. Porque eu vou lá e pego no pé dele. Eu não sou pai dele, mas eu ligo pra ele e falo, irmão, que merda você tá fazendo? Isso é bacana. Para com isso. Você tem que andar na linha, você tem que voltar a estudar, você tem que trabalhar, você tem que dar aula, você tem que fazer essas coisas. Eu cobro dos meus atletas também. E ele fala comigo assim, ó, sim senhor, não senhor. Eu vou fazer. Escuta, né? Um garoto que veio do Nordeste, peguei ele usando droga, usuário de droga. Hoje, ele não põe um pingo de droga. Você pode te colocar dele e falar assim, não, isso não é pra mim. Que maravilha. Se tornou uma pessoa decente. Sim, e o esporte é salvador, o esporte é maravilhoso. Essa é a nossa função. Eu me sinto orgulhoso de saber que a gente faz isso pelas pessoas. Um garoto que poderia estar na rua, talvez pedindo esmola, é um moleque... Ou nem tá mais isso aí, né? Quando a gente fala hoje de Lucas Ferro, é um moleque que ele anda no meio de um lugar, as pessoas pedem para tirar foto com ele. Que legal. Não só ele, como vários outros que estão dentro da federação. E isso é importante, a gente querer fazer. Acho maravilhoso. Querer a progressão da pessoa, a progressão do menino, da menina, do atleta. Perfeito. A gente tem um outro menino aqui, o Veloso. Eu conheci esse menino quando ele não era nada. Falei pro Nelson, esse menino vai ser um baita treinador, esse menino tem futuro, daqui a pouco ele tá cheio de atleta, produzindo. Tá aí, ó, trabalhando, produzindo, falando do esporte, só fala de powerlifting. Que legal. Publica vídeos, publica vários conteúdos muito bons sobre powerlifting, publica estudos, tá trazendo um benefício, um garoto novo. Maravilha. E estão colaborando. E ele começou, sabe como? Anilheiro. Anilheiro. Veio, precisava de ajuda, ele... Nelson, eu vou... Trouxe a equipe dele, montou a equipe dele, foi meu anilheiro durante muito tempo. 2 anos. Para ele, eu quero aprender. Então ele, como anilheiro, como profissional de educação física, ele veio de anilheiro para aprender o esporte. E com certeza, dependendo de onde ele estudou, como anilheiro, ele aprendeu muito mais do que a faculdade. Mais, com então certeza, tem essa questão com também. Certeza. Né? E só voltando assim, referente ali ao apoio, sabe? Essa questão do passado nos prejudica muito hoje. Porque isso ficou marcado dentro do governo, como o esporte foi constituído, como foi feito. Isso hoje, o Val passou por isso, hoje eu passo por isso aqui, mas que a gente tem apoio, tem algumas coisas que a gente tem que conseguir ainda demonstrar que nós não somos mais daquela cabeça. E infelizmente, o que eu falei, a gente sempre é balizado por baixo. Só que isso é um processo. Mas vai demonstrar. E que eu acredito que está vindo, né? E até colaborando, realmente. A gente incomoda as pessoas. E quanto mais incomodar... Se fizer um bom trabalho, quanto melhor o trabalho, mais vocês vão incomodar. Exatamente. Mas isso é bacana, entendeu? Exatamente. Claro. Eu prefiro incomodar. Se alguém está se incomodando comigo, porque alguma coisa eu estou fazendo. Exato. Entendeu? Isso é fato, Eu sempre olhei assim também. Agora, deixa eu te atrapalhar e botar num ponto aqui que o Val falou sobre drogas, eu vou falar um pouquinho mais sobre o jovem. Pai, mãe, bote o seu filho se exercitar, seja qual for o esporte, ele vai estar longe das drogas, do álcool, da marginalização. Então é muito importante aos pais, mães, incentivarem os filhos a se exercitarem, a participarem de algum grupo esportivo, ou um esporte individual, que nem o nosso, ou um esporte de equipe. Beleza? Até voltando nesse assunto, Miúdo, na competição que eu tive agora há pouco no meu CT, aquele, no segunda-feira, a síndica do condomínio me ligou. Preciso falar contigo, Nelson.
porque é inadmissível fazer o que tu fez. O barulho, eu tive que ir embora daqui, eu tive que sair, todos os condomínios me ligando, não sei o que. Eu olhei para assim, inadmissível é tu não ter sido prestigiado um esporte. Inadmissível é tu não vir aqui chamar os condôminos que a gente trouxe Pra olhar. público e ver. Que eu comentei, tem gente aqui, que era usuário de drogas, estão no esporte, a gente salva pessoas. Salva. E você está preocupado com o seu domingo que perdeu 2 horas. É inadmissível isso. Então, realmente, o que falta para as pessoas entenderem a importância. E às vezes até o filho chegando da noite, né? Exato. Ah não, meu filho quer dormir, que ele chegou da noite, tá bêbado, tá alcoolizado. Exato. Não que tenha acontecido, mas Sim, muitas vezes acontece. Aí o outro lá que está lá se exercitando é criticado. Exato. Então, Estou atrapalhando. estou atrapalhando. É bem isso aí Mas mesmo. são coisas que, enfim, a gente sabe que com o tempo vai mudando. Essa é a minha ideia. A minha proposta hoje é ajudar os jovens, principalmente, a ter uma vida adulta saudável, longe do álcool, drogas. Eu falo muito em álcool e droga porque eu vim de família de alcoolismo e sei muito. O álcool destrói, entendeu? Então, quanto mais a gente resgatar esse pessoal, essa gurizada para dentro do esporte, a gente vai estar ajudando a população total e geral. Pessoal, excelente aqui de novo. Vou elogiar o campeonato de vocês, maravilhoso. Como eu te falei, fazia horas que eu não sentia essa adrenalina e senti. Hoje cheguei, o Arthur estava fazendo terra, maravilhoso. Foi bastante emocionante. Val, deixar o Val falar mais um pouquinho. Val, para encerrar esse papo, considerações finais e o que os atletas podem esperar dos eventos esportivos para o ano que vem da federação. A gente está preparando, a partir do ano que vem a gente passa acho que para 17 estados pela confederação. A gente não tem evento nesses 17 estados, mas a gente tem atletas filiados nesses 17 estados. Perfeito. Eu não tenho de cabeça aqui o número de estados que a gente tem fazendo eventos, mas a gente vai ter aí no mínimo aí 20 competições para o próximo ano, a gente jogando baixo, 20 competições. E o que a gente tem para colocar é uma organização cada vez maior, uma proposta de buscar patrocínio, de buscar apoio, de vender cada vez mais os atletas. Eu falo vender porque são eles que a gente tem que publicar. Então, isso é um produto. É um produto, E se a gente não publicar o atleta, se a gente não trabalhar ele nunca vai ter um patrocínio, ele nunca vai conseguir nada. Exato. Então essa é uma forma da gente fazer. E outra coisa que eu ia falar, que a gente fez, isso é uma coisa que você vai concordar comigo. Isso é uma coisa que também beneficiou esse nível de atletas que está competindo aqui. O Brasil hoje tem um nível altíssimo de atleta, absurdo nível. A gente trouxe para eles uma coisa que eles não sabiam. A gente trouxe como periodizar. Até pouco tempo não se periodizava. Sim. Você lembra disso? Como é que você vai treinar? Juntava todo mundo no sábado ali, saía Isso pegando mesmo. a barra, erguendo peso, uma meia dúzia se machucando. Era daquele jeito. Era assim. A gente trouxe para o Brasil, a gente abriu o conhecimento, que não existia. Esse conhecimento existia entre meia dúzia. E era ali fechado. E só essa meia dúzia evoluía. A gente trouxe isso para todos. Hoje a gente tem uma gama de treinadores e atletas que sabem periodizar, que sabem trabalhar, que sabem fazer com que eles possam vir aqui e fazer esse tipo de apresentação hoje. Sim. E isso faz com que junte o nosso trabalho com esses grandes atletas e a gente tenha esse show que a gente está tendo hoje. Tu falou bem. Antes alguns faziam. Eu em 89, eu estudava, sempre estudei muito. Em 89 eu já periodizava, fazia trabalho de porcentagem e tal. Mas era pouquíssimos, né? Tanto é que o meu livro foi um pouquinho mais, mas a maioria não. Nunca, Sim, a gente até Revendante, botava o cara. isso é revendante. A gente pegou até pouco tempo atrás, tinha atleta que ia competir no sábado, ele estava tirando PR, hoje eles chamam de PR, né, que a gente chama de RM. Sim. Tirando PR na quinta-feira para competir no sábado. Exato.
Aí chegava no sábado ele se machucava. Ou ele se Óbvio. machucava na quinta. Sim, mas como é que vai recuperar? E uma semana, que seja, uma semana, não recupera? O pior era ver atletas ainda que no aquecimento ia tirar o pé pra saber Sim, quanto ia e fazer. tinha muito disso. Muito. Tu viu os caras aquecendo, fazendo 10 repetições. Falei, calma, isso tudo mudou. Sim, hoje, igual eu tava vendo, tinha gente com papel aqui, eles chegam com as cargas de aquecer, prontas. Sim, Eles entram ali óbvio. com todas as cargas do aquecimento prontas e as pedidas. Lógico, isso pode ter uma alteração dependendo do que rola lá no aquecimento. Sim. Mas o cara já tem a carga de saída, primeira, segunda, terceira pedida, e depois ele vai avaliar se ele consegue bater uma quarta pedida, um recorde. É, mas a minha primeira competição, a grande competição, foi em 88, São Paulo, no Brasileiro. E me chamou a atenção isso. O pessoal no aquecimento botava mais carga do que ia sair a primeira. Para mim sentir a barra e ver como é que eu tô no dia. Uma outra coisa que você vai lembrar que mudou muito também, que é assim, depois que isso passou, chegou uma época que eles aqueciam muito leve e metiam peso aqui. Sim, exatamente. Fazia aqueles aquecimento eterno, leve. Pouca repetição. Aí chegava aqui, pouca pegava carga. chegava Isso. aqui, colocava um peso muito alto e pum, lesionava. Óbvio. Ou nem saía do chão, Sim. como a gente já viu muitas vezes acontecer. Ou tu vê os caras fazendo apoio. Exato. Hoje isso Vai não... competir no supino, aquecendo no apoio. Fazer ativação neural. Hoje O isso que não vai fazer, acontece mais. exatamente. Mildo, o nível hoje é tão alto que dependendo da categoria, sem ter um treinador, você não consegue competir. Até compete, mas não vai para as cabeças. Não vai para as cabeças. Entendeu? Isso faz com que a gente gire dinheiro para o esporte. O treinador ali, ele cobra por isso. Sim. Os atletas começam a pagar por isso. Isso faz com que a gente valorize o trabalho das pessoas. Claro. E quando a gente está dando valor a um trabalho dessa pessoa, a gente está gerando um profissional. Sim. Se a gente gera um profissional, mais alguém quer ser como esse profissional. Isso faz com que a gente crie algo que se gire dinheiro. A gente tem uma empresa hoje. A gente não tem uma federação de powerlifting. A gente hoje é uma empresa de negócios que levanta muito peso. É o que a gente falou desde o início, né? É uma firma. Sim, é uma É firma. uma empresa, uma firma que tem que E tem ter... funcionado. E isso que eu falo que a gente vai fazer para o ano que vem. Melhorar cada vez mais essa empresa. Perfeito. Entendeu? Quer colocar alguma coisa? Sim, importante até falar referente ao ano que vem. Nós teremos um calendário bem extenso, mas nós teremos um Mundial no Brasil. Que maravilha. Ano que vem a gente tem um Mundial, a gente Já trouxe... tem ideia de local ou não? Sim, vai ser lá em São Paulo, no litoral de São Paulo. Tá? Vamos fazer o Mundial da GPA e IPO lá. Tá? Show. O Campeonato Brasileiro Classificatório vai ser aqui no Rio Grande do Sul. Então nós estamos com uma expectativa de mais de 300 atletas, porque o Val, que normalmente faz pela GPC, o Campeonato Brasileiro, ele não vai fazer lá e vai fazer somente aqui classificatório. Então vai ter os atletas que vão vir todo o Brasil para cá para se classificar e depois nós vamos subir para o Mundial. Para o Mundial lá no litoral no litoral. A gente não tem ainda decidido ainda, vai ser a sede, isso aí tá tudo Sim, junto. mas o Mundial é certo que vai ser. O Mundial está fechado, a gente fechou ano passado, no Mundial de 2021 na Argentina, a gente fechou. Né? Então a gente está trazendo, sem contar Pro Liga, outras competições importantíssimas. Então a gente vai trazer um Mundial e a gente vai tentar mostrar que o Brasil sim tem uma capacidade absurda para trazer outros grandes eventos. Né? Vai ser uma carta de entrada para mostrar que a gente realmente consegue fazer. E vamos conseguir. Com certeza vai dar certo. Né? E então nós temos um calendário extenso e acredito que vai ser bem diferenciado mesmo. Sim. Olha só, eu sempre programo esse Powercast, é um quadro que eu tenho. Nós temos, eu e o Marcelo, dentro do canal, Mildinho Old School. Eu sempre programo e esse nosso bate-papo não foi programado. Então eu sempre dou uma lembrança programada, com o nome de vocês grafado. E dessa vez, como a gente combinou agora, eu não consegui fazer isso. Mas de qualquer forma eu vou dar uma lembrança para vocês. Nelson, camiseta Muito minha, obrigado. Mildinho Old School. Muito obrigado. E o mais importante, até mais, Val, Mildo. eu que agradeço. Eu quero que vocês abram, e não pela frente, e sim por trás. O mais importante que eu levo dessa camiseta é o que está escrito atrás. A musculação, o esporte levado a sério. Muito obrigado aos dois. Mildo, antes de você fechar, eu queria que você, antes da gente fechar aqui, é importante
para mim, para o Nelson, para a gente que organiza, a opinião de pessoas externas. A gente sempre está captando isso, sempre está. E eu queria que você, eu sei que nós aqui somos entrevistados, mas eu quero levar alguma informação sua embora. E de tudo que a gente falou aqui hoje, tudo que você viu, você tem acompanhado a gente desde o primeiro evento aqui em Porto Alegre, nunca foi para São Paulo, mas acompanhou a gente aqui. Sim. O que você viu nesses anos que a gente tem trabalhado, o que você tem visto do esporte? Quando a gente começou esse bate-papo, eu mostrei o cronograma que eu fiz na nossa conversa. Eu vi tudo isso. Eu vi e gostei muito da evolução, do profissionalismo que vocês estão levando a sério o esporte. Por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? Geralmente, até o podcast que a gente faz é no nosso estúdio, que é dentro da minha academia. Hoje a gente está aqui em cima do tablado da competição. É um improviso aqui. Mas por quê? Que eu me predispus e o Marcelo, que me acompanha com as gravações, está fazendo isso. Porque a gente está acreditando nesse trabalho de vocês. Como tu falou, eu fui lá no centro, no CT do Nelson, e não critiquei, e sim, o evento, a competição precisa de um lugar melhor, e o Nelson me explicou mais que depressa. E hoje, de novo, lá era o primeiro passo para muitos, e eu concordei. Porque se bota o pessoal que está iniciando num ginásio desse, ele vai se assustar mais ainda. Sim. E mais medo do que eles me falaram ontem e hoje, vários. Não competi porque estou com medo. E o que eu digo para os que têm medo é o seguinte: venham competir. Venham competir pelo seguinte: eu mesmo já tive muitos atletas que me diziam assim, eu só vou participar quando eu estiver pronto. E quando é que tu vai estar pronto? Às vezes nunca. E sim. E não, só para encerrar, essa questão do pronto, às vezes ele na cabeça dele estava pronto, extremamente forte, e vinha e perdia para quem? Para ele mesmo, porque errava todos os movimentos. Não tem ritmo de competição. Exato. Isso eu ia falar. Então, quem quer competir tem que participar da competição. Sentir o clima, respirar o ar da competição. Vão por mim mesmo. Eu, quando eu comecei a treinar para a competição, como todos, agachando com o espelho na frente. Chegou na minha primeira competição, 40 anos atrás, não tinha, além de não ter o espelho, tinha o quê na frente? O público. Público. Então, até isso, o jovem que está começando tem que se botar à prova, tem que se acostumar com isso. Mas, só para encerrar a tua pergunta ali, estou gostando muito do que eu estou vendo. Parabéns a vocês, não porque eu estou na presença, mas e sim porque eu estou vendo seriedade e profissionalismo, e agradeço muito vocês estarem levantando essa bandeira aí em prol do esporte. Isso que eu tenho para dizer aqui em relação à tua pergunta. E tá bom? obrigado pelo convite para a gente fazer o PowerCast. Maravilha. Espero ainda a gente poder fazer outras vezes. Com certeza. Bom, para mim, eu sempre falo, é uma honra estar aqui. Miúdo, para mim, sempre foi um cara que foi uma inspiração desde jovem, né? Então, fico orgulhoso. O que faz tempo, né? Desde jovem. Faz jovem, tô de cabelo branco já. É isso mesmo. E eu me convidei, tô dizendo, eu me convidei. E aí, vamos fazer o podcast? Sim, Ontem. Mas mais que de pronto, vamos. Eu me convidei porque eu achava que seria importante nós dois aqui Muito. para a gente poder bater esse papo. Mas esse papo é importante pro esporte. Por isso que quem está gravando ali é o Marcelo, e desde que a gente conversou, a gente falou no esporte. Sim. E fazer o esporte se divulgar cada vez mais. Por isso isso aqui. Então agradeço de coração pela oportunidade. Eu que agradeço. E por estar com a gente. Isso é o mais importante. Estamos juntos sempre. Não, tá. E o que precisar de mim, vamos se ajudar. Tá bom? Tá. Valeu?